Sejam bem-vindos a mais um episódio do GL Club Podcast. Esse episódio incrível no qual nós vamos falar sobre empreendedorismo, tecnologia, vendas, muita coisa legal. E é claro que eu estou acompanhado da minha linda esposa, a mulher mais importante da minha vida, que eu muito amo, uma pessoa que me transformou e me transforma todos os dias, num homem melhor, num pai melhor, num empreendedor melhor. Obrigado por dividir palco comigo, nos bastidores e no show da vida. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, né? Mais uma vez aí saindo da minha zona de conforto, na sua zona de conforto e saindo da minha zona de conforto, né? Legal. E nós estamos com um convidado super especial que se tornou um amigo também, uma pessoa muito profissional, muito ética, muito dedicada, muito competente. E é um cara, assim, também que tem uma energia que quem o conhece pessoalmente sabe do que eu tô falando. Meu querido amigo Rafael, representando a Ecomed aqui hoje. Olha, seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Ficamos super felizes aí pelo convite. Para nós é uma honra, tanto para mim quanto para toda a diretoria da Ecomed, estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho da nossa história e um pouquinho do nosso negócio. Legal. Nós estamos com você aqui, o Alec, que é o fundador da empresa, um querido amigo também, não pôde estar presente. Teve um imprevisto, estava vindo e o voo acabou cancelando o voo por um incidente que teve na pista. Graças a Deus está todo mundo bem, mas tem novas oportunidades. A gente vai trazer vocês dois num próximo episódio aqui também. Você vê só, fiquei sozinho nessa, hein? O Alec me deve uma. Mesmo porque esse aqui é seu 38º podcast, coitado, né? Primeiro podcast, tanto o meu quanto o dele, tá? Ele falou pra mim, poxa, seria meu primeiro podcast. Eu falei, poxa, a gente tem que remarcar então pra de fato ser o seu primeiro podcast. Primeiro junto. Inclusive, pega essa foto pra mim, por favor, amor. Essa foto aqui é uma foto que tem no seu Instagram e é uma foto em que traz você com o Alec. É isso mesmo. Pega essa foto aqui e conta pra gente o que representa, o que significa esse aperto de mão, esse sorriso, essa energia. Contextualiza pra gente, por favor. Olha, quando eu acabei de ver essa foto aqui, ainda falei pra vocês, né? Eu falei, poxa, essa foto foi tirada no dia 21 de novembro de 2022, que foi a data que eu retornei pra Ecomed. Então, assim, a minha história com a Ecomed, ela começou em 2018, né? Em 2018, eu fui contratado para ser coordenador comercial da filial São Paulo e iniciar essa operação de equipamentos aí a nível Brasil, né? Permaneci na Ecomed por 2 anos e meio, fui trabalhar em outra empresa e retornei nessa ocasião, né? Então, esse dia aqui foi um dia especial, né? Que foi o dia que eu voltei para a Ecomed, que nós conseguimos aí reconstruir a nossa história, né, que a gente conseguiu iniciar esse projeto que vem acontecendo, né, e a gente vê tantas aí conquistas, trabalho duro, né, expansão tanto de equipe quanto de portfólio acontecendo. Hoje a gente tem uma operação muito mais estruturada, mas quando a gente olha, né, pro começo, quando tudo começou, né, é muito gratificante ver que todo aquele trabalho que a gente construiu com toda honestidade, né, com garra, com ética, deu certo e hoje estamos aqui. Cara, que legal. Você tem quantos anos, Rafa? Tenho 33. Cara, você é super jovem, né? 33. Você também tá nos 30, né? Eu tô no 29, tô brincando. 39, eu vou bater os 40 esse tá ano. Nos 30, ó, tamo perto. E é legal porque você começou a trabalhar com quantos anos? Meu primeiro emprego foi aos 17 anos. Eu fui estagiário de marketing da Roche, que é uma empresa farmacêutica suíça. Eu trabalhava na divisão diagnóstica, né? Eu me formei em administração de empresas e desde então trabalhando sempre no segmento da área da saúde. Então comecei com marketing, depois ao longo da minha carreira migrei para vendas, mas acaba que são duas áreas muito parecidas, né? Porque você, apesar de jovem, transmite uma maturidade na comunicação, no relacionamento muito legal, né? Então acho que essa é uma identidade sua. Eu perguntei por quantos anos você começou a trabalhar, para mim fazia muito sentido se você tivesse começado muito cedo de fato, pela maturidade que você tem. Quem é o Rafael? Bom, o Rafael é um apaixonado pela família, pelas coisas simples da vida. Eu sou um cara bastante simples, né? Então dou muito valor para as pequenas coisas, né? Tanto eu quanto a minha esposa, né? A gente tem uma... Como é que chama sua esposa, Rafa? Ana Carolina, Carol. Carol, vocês estão juntos há? Estamos juntos há 4 anos, casados há 2, pouco mais de 2. Deus abençoe. Amém, amém. E, enfim, né, gostamos muito de viajar, de curtir a nossa vida aí, explorando novos lugares, conhecendo novas pessoas. E moramos aí no interior de São Paulo, né, moramos aqui em Atibaia. Gostamos do interior, né, valorizamos muito essa questão de
uma cidade pequena, um lugar mais tranquilo. Tem conversa na calçada de casa? Ainda existe isso lá ou não? Mas como não? Como não? Interior de São Paulo é o que mais existe. É uma delícia, fofoca né, na rapaz? rua, é isso aí. É isso aí. Então, realmente, né, eu acho assim, é muito difícil hoje em dia você encontrar no mundo corporativo pessoas que são apaixonadas pelo que fazem, né? E eu sou um desses caras. Eu adoro o que eu faço. Eu não sou um cara que fico monitorando a minha conta bancária para tentar cada vez ganhar mais e mais. Eu acho que o dinheiro é uma consequência de um trabalho bem feito. E cada vez mais eu me convenço disso, tá? Então eu sou apaixonado pelo que eu faço com amor, com carinho, né? E eu tento trazer para o meu lado e conseguir isso pessoas que pensam igual a mim, né? Então a gente conseguiu hoje construir uma equipe na Ecomed que é quase uma família, né? Que legal. Isso parece ser um clichê, né? Mas a verdade é que quando a gente encontra pessoas na empresa, né, que estão aí há 20, 30 anos, como existem funcionários da Ecomed que têm esse tempo de casa, a gente entende que tem um porquê a pessoa permanece na empresa por tanto tempo, né? E é essa cultura que a gente tenta sempre estabelecer. Então, eu, enquanto gerente nacional de vendas da divisão de equipamentos, minha maior preocupação é enquanto a gestão de pessoas, né? Mais do que a gestão de portfólio, a gestão comercial, é cuidar para que as pessoas estejam felizes fazendo o que gostam, sendo reconhecidas e sendo recompensadas. Então, o meu trabalho é justamente esse e fico muito feliz de ter a equipe que eu tenho. Então, olha só, mais um aprendizado que a gente sempre tem aqui, né, amor? Pessoas, né? Pessoas, cuidar de pessoas. Cuidar de né? pessoas, Que estar com pessoas. Faz funcionar, né? Faz uma equipe funcionar. Eu acho que é isso, é você... através de propósitos, né, unir propósitos, na verdade, porque as pessoas com os propósitos certos, né, encontram pessoas com aquela mesma força, aquela mesma energia, e aí não tem como dar errado, né? A gente daí atrai, você, né? Você atrai, e daí aquilo fica meio que, sabe, time de futebol, assim, a pessoa de fato torce, de fato veste a camisa, e daí você, com o seu jeito que transborda, assim, né, que nem você falou, eu amo o que eu faço, então quando você consegue transbordar isso, né, além do profissional ali, para de fato estabelecer a cultura, juntar o time e tudo, eu acredito que não tenha como dar errado mesmo, né? E o reflexo disso é atender bem o cliente, né? Tem uma frase, né, que é bem comentada em relação à gestão de pessoas, que é: primeiro a empresa ela tem que olhar para o seu funcionário, porque o seu funcionário vai olhar seu cliente. É uma consequência. Então, a pessoa que está feliz ali dentro do ambiente de trabalho, que está se sentindo prestigiada, que está se sentindo recompensada, fatalmente ela vai atender bem o cliente e as coisas vão acontecer naturalmente. Então, eu parto sempre desse princípio, né? A gente olhar para as pessoas que estão com a gente, para que seja um ambiente extremamente saudável, cada um fazendo o que gosta ali com o seu espaço, com a sua autonomia, com as suas responsabilidades, mas o cliente fatalmente ele vai receber um bom atendimento se isso está acontecendo dentro da empresa. O resultado vai vir, que é a satisfação do cliente, né? Exatamente. Não tem como. Rafa, eu gostaria de conhecer, que eu não conheço a fundo ainda, de uma maneira muito superficial eu conheço, mas eu queria conhecer a história da Ecomed. Eu digo isso porque eu atuo no mundo da dor como médico já há mais de 14 anos e eu sempre lancei mão de tecnologias. Uma das tecnologias que eu uso já há mais de uma década é a terapia com ondas de choque, no qual, inclusive, eu sou cliente de vocês, né? Então, nós temos clínica hoje em Rondônia, em Mato Grosso, aqui em São Paulo. Eu tenho equipamentos de vocês na nossa unidade lá em Cuiabá. Eu tenho equipamento de vocês na nossa unidade aqui de Alphaville. E eu queria conhecer a história da Ecomed. Como aconteceu? Onde entra o Alec? O que veio antes do Alec? Para onde vocês estão olhando? Conta pra gente, por favor. Então, poucas pessoas sabem, e esse é um dos pontos que a gente tem sempre reforçado, né, em participação de evento e até em relacionamento com o cliente, que nós estamos falando de uma empresa de 47 anos de mercado. Uau! Pois é. Falando no nível de Brasil, nós estamos falando de uma empresa que já passou daquele período de vai dar certo ou não vai dar certo. Ela já está consolidada. Exato. E a gente olha e a gente imagina quantos problemas e quantos desafios não aconteceram em 47 anos. Você pega aí cenário macroeconômico, final dos anos 80, começo dos anos 90, hiperinflação, tantas coisas que aconteceram no mundo nessa época, né? E a empresa se manter firme e forte, só crescendo, né? Então, 47 anos realmente é uma marca, né? É um ponto aí que nos deixa realmente muito orgulhosos, é uma coisa que eu sempre faço questão de reforçar, uma empresa de quase 50 anos de história. E uma história muito legal, tá? O Sr. Hans, pai do Alec e do Derek, foi o fundador da empresa.
Ele é alemão. Alemão, correto. A família do Sr. Hans é da parte oriental da Alemanha, né? Parte leste da Alemanha. E a família em si era uma família que trabalhava no ramo hoteleiro. Eles tinham alguns hotéis ali naquela região. E no pós-guerra, né, como a gente está falando da Alemanha oriental, a região lá foi ocupada pelos russos. E aí existiu aquela coisa, né, das pessoas irem para outros lugares da Europa ou então para a parte ocidental da Alemanha. E aí os irmãos, né, o Sr. Hans, junto com outros 4 irmãos, foram tentar a vida em outros lugares da Europa. Então o Sr. Hans foi para a Espanha, aprendeu espanhol. Estamos falando aí, né, século XX, né? Meados ali pós-guerra, ou seja, uma época bastante conturbada. Então, imagina um alemão sem falar nada. Né? Nossa. Cheio de incertezas, né? Um alemão sem falar espanhol, aprender espanhol, né? E aí, uma dessas oportunidades, né, ele trabalhando no ramo hoteleiro, ele foi transferido para o Brasil. Ele veio parar no Rio de Janeiro, trabalhar num hotel em Copacabana. E nessa ocasião, né, foi a chegada dele no Brasil, e aí aconteceu aí de ele conhecer algumas pessoas e foi convidado para trabalhar na empresa de um alemão, que é inclusive dono da Etamucino, que é uma empresa bastante forte aí no segmento médico também. O Sr. Tamucino chamou o Sr. Hans para trabalhar na empresa, área de vendas. Ele fez a carreira dele ali, né? Ele chegou a ser gerente de vendas da Etamucino. Em determinado momento conheceu um sócio, decidiu iniciar a representação de uma empresa austríaca. E aí a Ecomed começou. A Ecomed ela começou com aparelhos de diagnóstico por imagem dessa empresa austríaca, né? Isso em 1978. Iniciou a operação com esse sócio. Com o tempo, essa empresa austríaca foi comprada por uma outra empresa e eles perderam essa representação. E aí eles começaram a procurar outros produtos e a Ecomed ingressou na área de biópsia, que é referência até hoje. Com o passar do tempo, esse sócio saiu do negócio, né? E o Sr. Hans trouxe os filhos, né, para a sociedade. Então, final dos anos 90, o Sr. Hans, o seu 50% se manteve com ele e os 50% do sócio foi 25% para o Alec e 25% para o Derek. E aí os filhos, de fato, ingressaram no negócio. E aí, a partir daí, né, por questões de saúde, né, depois aí dos anos 2000, o Sr. Hans sai dos negócios e deixa os filhos tocarem, né, que é o que continua até hoje. Então, a Ecomed, ela passou aí por um processo de expansão com o Alec e com o Derek, né, são pessoas visionárias, são empreendedores natos, né, não tem medo de correr risco, né, são pessoas aí que estão aí para fazer o negócio crescer. E aí, nesse momento em que os filhos ingressam para o negócio, a empresa ela diversifica um pouco as suas áreas. Até então existia a divisão de materiais descartáveis. E aí passou-se então a existir a unidade de negócios que eu gerencio, que é a unidade de negócios de equipamentos médicos. Ali, naquele momento, final dos anos 90, 1999, a Ecomed ela foi a primeira empresa do Brasil a importar um equipamento de onda de choque radial. Isso então, foi em que ano, mais ou menos? Isso foi em 1999. Então, jura, cara? O primeiro equipamento lá? de ondas de choque do Brasil foi importado pela Ecomed, um aparelho EMS, que é uma empresa suíça que até hoje nós representamos de maneira exclusiva. Você vê que é uma história. Que legal, uma história. Uma história, né? E ali que nós começamos a entrar na medicina regenerativa. Então, esse trabalho que a gente vê hoje, nível Brasil, com portfólio completo, uma série de marcas, ele tem começou raiz, lá atrás. Ele tem uma raiz profunda. Começou lá atrás, incrível. Com um mercado que, imagina, o que era onda de choque no final dos anos 90? Você imagina, hoje a gente tem essa dificuldade de falar sobre a medicina regenerativa vem ganhando força, mas é um movimento forte. Você imagina nessa época como era difícil? Você imagina como que esse cara apanhou, né? Porque é um produto desconhecido. Quando uma coisa inovadora assim, sempre as Correto. pessoas até aceitar, né? Porque na verdade assim, a gente sabe que tudo que vem para inovar, de certa forma, causa uma resistência. Mas a maioria das vezes, de tudo que já teve sucesso, inclusive a própria Ecomed, que é um case, né? Vem sempre para tudo, né? Resistência de pessoas incrível, né? Vem pessoas querendo bater mesmo, impedir, assim, tenta, não, imagina, não vai funcionar. Sim, e um produto inovador para a época, né? Você imagina? Se hoje em dia, né, ainda ondas de choque não é tão conhecido quanto deveria, né? Imagina essa época, né? Então, você apostar num produto desse...
mostra o quão visionário que ele era, né? Verdade. Eu, infelizmente, não tive a chance de conhecê-lo. Eu entrei na Ecomed em 2018, ele faleceu em 2017. Então, por uma questão de meses, eu não o conheci. Mas é um cara que deixou um legado, né? Hoje, a Ecomed, ela tem quase 100 funcionários. São 100 famílias, né? Sim. Que tem ali o seu sustento, né? Que tem ali a sua condição, graças ao trabalho que foi feito por décadas por uma pessoa visionária. A Ecomed era minúscula nessa época, era uma empresa muito pequena, final dos anos 90. Né? Volta nessa parte da sociedade. Hoje o Alec e o irmão dele são sócios, ou hoje só o Alec que coordena a Ecomed? Não, tanto o Derek quanto o Alec são sócios, né? Cada um detém 50% da empresa. Uhum. E aí se dividem em funções, né? Então, hoje a Ecomed ela tem 2 unidades de negócios, descartáveis e equipamentos. Conta pra gente um pouquinho dessas esteiras de produtos deles, por favor. Tá. A Ecomed ela tem, né, no seu portfólio desde os primórdios, né, desde o final dos anos 80, o segmento de biópsia, né? Agulhas de biópsia, as pistolas de biópsia, que ainda hoje é o carro-chefe da empresa. Então, Derek é responsável pela área comercial da divisão de descartáveis, junto com a gerente nacional de vendas, minha colega Paula. Que é o que de fato ali começou a Ecomed. Exato. Né? Que você estava falando. Primeiro veio os descartáveis. Correto, né? Exatamente. E a outra divisão, o Alec, pela formação de engenheiro, né, por ser uma pessoa mais técnica, ele acumula a função da divisão de equipamentos e assistência técnica, né, que são 2 coisas que andam lado a lado. E aí, ele, assim como o Derek tem a Paula como gerente nacional de vendas da divisão de descartáveis, eu sou gerente nacional de vendas da divisão de equipamentos. E aí nós temos aí uma equipe com especialista de produto, com área técnica, com todo o pessoal de back-office, equipe comercial, enfim, a gente tem aí uma rede que faz todo esse negócio acontecer. Você tem Então, ideia? é uma besteira, né? É gigante. Não tem- Mas você tem ideia do impacto que a empresa de vocês tem na vida das pessoas? Vamos começar pela agulha de biópsia. Pois é. Você entende que o trabalho de vocês muda o prognóstico de uma doença, gera esperança na vida de uma pessoa, e não é só uma agulha, mas é a ponte para a cura. É. Muito interessante, né? Quando a gente começa a olhar o que a gente faz, o que a gente vende, que vai muito além de uma agulha, mas de fato uma Produto, transformação, né? uma transformação na vida da pessoa, né? É. Adorei conhecer, eu não conhecia essa história assim a fundo. E aí quando a gente entra na área tecnológica, então, quais são hoje os 3 ou os 5 principais produtos que tem hoje nessa esteira tecnológica? Hoje na nossa divisão de equipamentos, nós trabalhamos com tecnologia médica não invasiva. Então sempre que alguém nos pergunta, né, o que a Ecomed faz? A Ecomed ela traz os melhores equipamentos de medicina regenerativa não invasivos aqui para o mercado brasileiro. Tá? O carro-chefe são de fato os equipamentos de ondas de choque, que inclusive vocês são clientes, isso é um motivo de orgulho para a gente. Legal. Ainda hoje, né, ondas de choque, ele é o equipamento mais procurado pelo profissional, seja ele ortopedista, anestesiologista ou qualquer outra área da medicina. É o recurso que possibilita ali um resultado rápido para o cliente, para o paciente dele, fatalmente ali um retorno de investimento. E além do equipamento de ondas de choque, nós também temos lasers, seja ele de baixa ou alta intensidade, nós temos campos eletromagnéticos, tanto de baixa quanto de alta intensidade, eu tenho crioterapia, nós temos tecarterapia, ou seja, todos esses recursos eletrofísicos que você pode usar para tratar o seu paciente de maneira não invasiva, a Ecomed tem aqui no Brasil. Fantástico. Ô Rafa, e você sabe que eu quando comprei meu equipamento de onda de choque, ele se pagou em 3 meses. Então eu sempre tive um olhar assim, muito empreendedor das soluções médicas, né? Tanto que isso foi uma coisa que gerou uma proximidade nossa, porque eu sempre vi esse cenário. Falei, cara, você vende um equipamento, o médico compra, mas ele não sabe nem precificar aquilo. Ele não sabe nem quanto custa uma onda de choque, um barulhinho. Pum, quanto custa aquilo? Pois é. Então esse entra no meu trabalho para poder ajudar o médico nisso, e a gente tem feito um crescimento muito legal na vida do profissional médico, mudando literalmente o panorama financeiro da vida dele, de resultado da vida do paciente. Estou te contextualizando isso porque isso é uma dor real mesmo. A hora que você está lá no campo de batalha, pô, você vê que é uma baita tecnologia, você escuta um Gabriel falar que o equipamento se paga em 3 meses, você vê o resultado da vida do paciente. Como que é ali o cenário quando você vê o médico nessa dificuldade de empreender? A sua vontade, o seu olhar. Dá uma visão assim para mim, por favor. Nós, enquanto empresa, é também o nosso dever apoiar o cliente a rentabilizar o equipamento dele e utilizar da melhor maneira. Então, o que a gente percebe?
nós temos que encontrar formas de viabilizar aquele investimento para o cliente. Então, assim, eu não posso ter um cliente que acredita na técnica e não ter o equipamento. Então, essa é uma função minha, da minha equipe, encontrar um meio daquele cliente ter acesso àquele produto e aquilo ser uma ferramenta que vai agregar valor no trabalho dele. Então, hoje, além, né, da venda dos equipamentos, em muitos produtos, para não dizer quase todos, nós temos uma opção em que o cliente ele pode começar alugando aquele equipamento. Uau. E aí conferir na prática se aquilo faz sentido para o negócio dele. Então, assim, a minha preocupação é que aquilo não vire um elefante branco na sua clínica, que você não invista um capital ali que você poderia deixar tranquilamente na renda fixa, garantindo ali algum retorno de investimento, que você, de fato, utilize esse dinheiro para rentabilizar dentro da sua clínica, para tratar coisas que você não conseguia tratar nos seus pacientes, né? Uhum. E aí, quando a gente oferece essa possibilidade do cliente alugar, ao invés de logo de cara comprar, a gente mostra para ele na prática que aquilo funciona. Né? Se paga, né? Test Que aquilo drive. se paga. Exatamente. E assim, é para ele entender se clinicamente é viável e economicamente é viável. Legal. Então, quando ele tem essas duas bases para decidir, ele toma uma decisão certeira. E aí nós percebemos que, de fato, esse é um modelo de muito sucesso. Né? Hoje nós conseguimos viabilizar várias operações dessa maneira. O cliente ele pode ficar alugando 3 meses, que é mais do que suficiente para ele Sim. entender. Né? Você mesmo disse que seu aparelho se pagou em 3 meses. Você paga em 3 meses. Pois é. Então, a nossa preocupação é que o cliente realmente entenda se é o momento dele comprar. Né? Se não for o momento dele comprar, sem problema nenhum. Ele alugou 3 meses, ele teve uma experiência, ele devolve esse equipamento para a empresa, sem problema nenhum, sem nem pagar frete de devolução. A gente realmente compra a briga, né? Sim. Comprar a ideia de um projeto dentro da clínica do cliente. Então, essa é uma operação extremamente viável, que tem desmistificado muita coisa em relação ao investimento em tecnologia médica e tem aberto muitos caminhos, né? A gente percebe que, de fato, o mercado está crescendo bastante, né? Essas informações não só nossas, mas também da concorrência, o mercado como um todo está crescendo e a Ercomed está aproveitando muito esse momento para colocar equipamento na mão de quem realmente tem interesse na tecnologia não invasiva. Quem quer migrar de uma rotina mais cirúrgica para uma rotina mais ambulatorial. Quem quer ter um pouco mais de qualidade de vida no seu trabalho, enfim, oferecer soluções ali que vão melhorar a vida do médico e do paciente. Do paciente, né? Com resultados. Né? Quando a gente fala de vendas, né? Nós médicos somos criados desde o dia 1 a fazer tudo de graça, né? Então, desde o dia 1 da faculdade, a gente é treinado no Sistema Único de Saúde, a atender gratuitamente. A gente vê os nossos professores atenderem em volume. A gente vê que é normal o médico não saber vender, como ele não sabe vender, ele é vendido. Então entra o convênio, que paga o que o convênio acha que tem que pagar, e assim por diante. E aí entra o nosso trabalho de mostrar que vender é sempre você ajudar a outra pessoa a tomar a melhor decisão da vida dela. Vender é humano. E vender é fazer aquela pessoa sair de um ponto A e chegar no ponto B. Vender é você entender que o que você está adquirindo é, de fato, o seu próximo passo para o seu sucesso. E seu sucesso nunca acaba em você. Ele sempre transborda para outra pessoa. Então, eu sou um apaixonado por vendas, eu adoro estudar vendas, eu adoro ensinar sobre vendas. E eu acho a coisa mais humana do mundo vender. Poxa, porque se eu não comprar uma tecnologia dessa, eu não vou conseguir ajudar meu paciente. Fato. Se eu não comprar um conhecimento de precificação, de aprender a transformar meu conhecimento em produto, que é o que a gente faz, por exemplo, no GL Club, eu não vou conseguir ajudar o meu paciente de uma maneira efetiva, porque eu vou achar que uma sessão de onda de choque ou 2 é aquilo, mas na verdade se eu faço um programa de acompanhamento desse paciente, eu ensino onda de choque, eu ensino um contato, porque você concorda que apertar na mão da pessoa, conversar, apoiar, orientar, falar, também é terapêutico para o paciente? Com então, certeza. Esse contato é muito legal também, né? Sim, e ondas de choque mesmo, né? É um recurso que eu não conhecia até entrar nessa indústria, né? Então, antes da Ercomed, antes de 2018, eu falei para vocês, né, que eu comecei minha carreira na Roche, mas a partir da Roche eu fui trabalhar numa empresa chamada Biotronic, que é uma empresa alemã com um portfólio de marca-passos existentes. Uhum. Então, quando eu entrei no mercado da reabilitação física, né, que foi através da Ercomed em 2018, que eu conheci o que é um equipamento de onda de choque. E a primeira experiência que eu tive, né, indo num cliente que já tinha o equipamento e utilizando o equipamento, cara, é uma coisa surreal. A gente não está acostumado, né? Muito médico também não está acostumado a ver o paciente melhorar na frente dele, né? Então, quando você tira a dor de um paciente de maneira não invasiva, acontecendo ali na sua frente, é uma coisa fantástica. Então, assim, eu lembro até hoje
o primeiro tratamento de onda de choque que eu vi, Dr. Paulo Kertzmann, uma das referências que existem em ondas de choque aqui no Brasil, e nosso cliente, fui acompanhar uma rotina de tratamento dele e eu saí de lá, assim, incrível. Parece um milagre, né? Parece um milagre. Eu lembro a primeira vez que eu vi uma fasciite plantar sendo tratada com ondas de choque, eu até lembro que eu contei isso pra você, porque a gente morava em Rondônia, eu vim pra São Paulo só pra passar um dia nessa clínica desse colega médico, e ele fazia onda de choque. E o paciente entrava mancando, claudicando, né? Todo não conseguindo andar. Cara, ele fazia uma sessão de onda de choque, fazia um agulhamento ali em nível tibial da perna do paciente. De repente o paciente saía do consultório andando e falava, cara, é impressionante. É isso que eu quero pra minha vida, ué. Na hora, né? Então, e é um pecado que ainda hoje, principalmente o ortopedista, passa por uma residência médica sem conhecer esse tipo de coisa. É porque nós estamos falando justamente de um serviço que ele não tem um olhar na pessoa, ele vê muito número, volume. Porque se ele tivesse esse olhar no cuidado, na tecnologia, cara, eu tenho certeza que seria muito legal lá, né? Tantos casos, né, que são cirúrgicos por falta de alternativa não invasiva, que você consegue resolver. Então, assim... Aí só fica na dependência de medicação, e o paciente acaba muitas vezes desenvolvendo vícios, né? Que eu já vi vários pacientes, inclusive, que ficam ali em medicamentos fortes e às vezes, né, acaba que... tipo assim, a pessoa fica, já não tenho mais dor, mas eu preciso tomar o remédio, sabe? Então, assim, mesmo, totalmente dependente. E aí você vê que com tecnologias, né, somadas a tudo isso, não tem como dar errado. E aí você melhora de fato a vida do paciente. É incrível. E a medicina regenerativa crescendo muito, né? Crescendo muito. Mas sabe uma coisa legal, assim, também, que eu vejo no cenário? A gente ensina a precificar, a gente ensina a vender, a gente ensina a transformar o conhecimento em produto. Mas sabe uma coisa que muda o game? O quê? Quando o casal empreende junto. Você lembra quando você veio aqui pra Alphaville fazer uma reunião com a gente? Quem que tava nessa reunião? Vez. Vocês dois. Vocês dois. Doutora Cara, Zara. E isso é um fato. Então, se eu pudesse hoje dar uma pista do sucesso, Rafa, empreenda dentro e fora de casa com a pessoa que você mais ama. Eu tenho esse exemplo também em casa. Isso acontece. Conta um pouquinho pra gente dessa história do empreendedorismo do casal também, por favor. Pois como eu falei, né, trabalhando com isso, eu me impressionei com o resultado que um equipamento de onda de choque pode trazer para o paciente, né, uma coisa realmente impressionante, parece um milagre, né, a gente até estava brincando sobre isso. E uma coisa que eu sempre tive na cabeça é assim, existem médicos que de fato não faz sentido para ele comprar uma máquina dessa, né? Apesar da gente saber o quão rentável o quão importante isso é para o paciente, existem ali determinados médicos que têm uma rotina que é um pouco diferente, que para ele de fato não agrega comprar esse tipo de tecnologia, não é o momento dele. Só que esse médico ele tem pacientes para tratar. Então o que acontece? Ele não tem acesso à tecnologia porque não faz sentido o investimento, mas ele toparia alugar. E aí essa é uma vontade que eu sempre tive, né? Quando eu fui trabalhar em outra empresa concorrente, levei essa ideia adiante, acabou não dando certo ali por questões de política da empresa, enfim. E na Ecomed não, na Ecomed a gente conseguiu desenvolver esse modelo de aluguel, mas um modelo mais focado na venda. E aí o que acontecia? Esse médico, que de fato não é interessante para ele comprar, ele continuava desassistido. Como a logística de uma operação de aluguel ela é muito diferente de uma operação comercial de venda, tenho minha esposa, né, Carol. Minha esposa estava numa transição de carreira. Minha esposa, quando eu conheci ela era professora de biologia. Uau! Né? Ela estava numa transição de carreira, ela falou, eu não quero mais isso para minha vida, eu quero outra coisa, fazer outra coisa. Eu falei, olha, eu tenho uma ideia, né, que eu já venho pensando há algum certo tempo, vamos ver se vai dar certo, né? E aí eu conversei com o Alec, né, a Ecomed vendeu nosso primeiro equipamento, né? Nosso primeiro, segundo, terceiro equipamento e por aí vai. E a minha esposa, ela comprou essa ideia, né? Então, eu falei pra ela, eu não tenho tempo pra me dedicar a isso, né? Mas é uma boa ideia. Faz desse jeito que você vai ter sucesso. E porque eu tenho a minha vida, né? Conhece, a minha... né? Exatamente. Conhece. E outra, como gerente comercial da Ecomed, eu tenho as minhas atribuições, né? Não consigo dividir o meu tempo com um negócio próprio. Então, eu simplesmente dei ideia, ajudei nesse início, e aí a Resolute começou, né? Então, a minha esposa... Minha esposa, ela tem essa empresa, Resolute, né? Que faz locação de equipamentos de onda de choque em situações pontuais, né? Então, é quem quer usar por um período na semana, uma diária na semana, uma coisa mais pontual, né?
E a empresa cresceu, ela se encontrou profissionalmente, hoje até ela faz fisioterapia de faculdade. Então, né, e acabou ingressando até na carreira ali agora. Até na carreira, né? Então, isso que vocês falaram realmente do casal estar junto nos projetos, isso faz toda a diferença, né? Eu acho que um é força pro outro, um dá gás pro outro. Eu tive essa noção de empreender, né, junto com ela em relação a esse projeto, e o começo é muito difícil, né? O começo é muito desanimador, né? Então, um apoia o outro, né? Quando ela tá mais para baixo, pensa em desistir, o outro vai lá, não, segue firme aí, aguenta aí, dá o suporte. Então, um apoia o outro. Eu acho que casamento é isso, né? Qual conselho você dá aí, amor, para esse casal empreendedor que tá há 2 anos juntos já como casados? Eu acho que eles já estão andando bem, eu acho que é isso. Eu acho que o fato de você ter dado a ideia e ela ter comprado a sua ideia, né, falando, né, tem muitas atribuições, mas tem uma ideia boa. Sim. E ela embarcar nisso, eu acho que isso é muito de exatamente isso, união, casamento, parceria, é você acreditar no que o outro está falando. Isso aconteceu com vocês também, né? Sim, Total, né? total. Porque o Gabriel, assim, também ele é cheio de ideia, né, fazedor e aquela coisa e tal. Eu já sou mais contida, mas ele, desse jeito, ele acaba que transborda, assim, você fala, não tem como dar errado. Até quando ele acha, às vezes fica um pouquinho desanimado, assim, e fala, meu Deus do céu, mas você faz tudo, tá tudo certo, não sei o que. Ele, é mesmo, não sei, sabe, assim, uns períodos, dá um gás, né? Então eu acho que é sobre isso. Eu acredito muito nisso, né? Eu não parceria trabalho de diretamente trabalho, com ela, parceria de mas... vida, né? Exatamente, somos parceiros. Tem que ter paciência, cúmplices. tá? Exato. Sabe que nos nossos votos do casamento, essa foi uma frase, nós somos cúmplices, né? Então é mais forte do que parceiros. Eu acho que quando o casamento chega nesse nível, né, de maturidade, em que você enxerga o outro como seu cúmplice ali, o seu realmente parceiro de vida ali, muito legal. Enxergar o casamento como de fato ele é, né? A hora Sim. que a gente de fato assume um compromisso e Deus, ele leva esse compromisso, a gente vê várias alianças sendo traçadas, né, ao longo da Bíblia, lá vou eu falar de novo, mas é isso que acontece, que as coisas são levadas muito a sério. Então, a hora de um casamento, a pessoa se torna uma só pessoa, né? E às vezes as pessoas levam isso muito pro convite de casamento, para votos apenas de palavras, mas palavras, elas fazem parte de alianças também, né? E daí vem o selo do casamento que de fato é aliança. Então, eu acho que é isso, é você acreditar, ela acreditar em você ser uma pessoa confiável, né, dela também, e aí não ter como dar errado, porque se você quer o bem dela e ela quer o seu bem, então tá tudo certo. Exatamente. Né? Legal. E, Rafa, quando a gente fala de vendas, pelo que eu entendi, então, especialmente no ramo, no segmento de vocês, nós estamos falando de relacionamento. 100%. Porque tem 2 cenários, né? Para o médico comprar, você vai ter que se relacionar com ele, para criar literalmente uma relação de confiança. E num segundo cenário, você vai ter que ter um relacionamento. É um equipamento que não tem manutenção, né? 0 manutenção. Mas é um relacionamento porque, querendo ou não, você tem um equipamento com o cliente que vai abrir portas para outro equipamento. Dá uma aula de vendas para a gente nesse sentido de relacionamento. Como ter essa paciência, como fazer follow-up, como buscar esse cliente. Ensina a gente, por favor. A gente brinca entre nós, né, que toda venda é um namoro. E a verdade é que sim, né? Ninguém acorda de manhã e fala, hoje eu vou comprar um aparelho de onda de choque. Essa é uma ideia que vai se maturando com o tempo, né? Então, nós, comercial, né, em determinadas funções que a gente exerce dentro da empresa, a gente tem que namorar com esse cliente para virar um casamento, né? Quando o cliente decide apostar nessa ideia, fazer aquisição de equipamento, é um casamento que aconteceu ali, é um relacionamento que já começou muito antes, né? Então, o nosso ciclo de venda ele é muito longo, né? Em alguns momentos a gente percebe até anos, né? Não são 1, nem 2, nem 5 casos que eu posso dizer para vocês que levaram anos, né, para uma venda acontecer. Então é muito importante, a gente reforça sempre isso, o acompanhamento correto do cliente. Cada cliente tem o seu momento, né? Você quando comprou seu equipamento, você comprou esse equipamento aqui em Alphaville pela sua necessidade, né? De ter um equipamento numa nova clínica. Então o que adiantaria, né, você fazer um investimento antes disso? Não faria sentido. E nós, enquanto comercial, a gente tem que entender esses momentos do cliente e respeitar esses momentos do cliente.
Eu não quero te vender um equipamento para esse equipamento ficar encostado na sua clínica e você nunca mais comprar nada. Legal. Eu quero que você ganhe muito dinheiro com esse equipamento que você compra, que você consiga tratar muita gente com esse equipamento que você comprou. Por quê? Porque eu não trabalho só com onda de choque. Eu trabalho com laser, campo magnético, ou seja, eu tenho aí um portfólio completo para te oferecer ao longo da sua vida enquanto médico. Sim. Então, relacionamento é sim uma das bases do nosso processo comercial, sem sombra de dúvidas. Nós temos algumas ferramentas que nos ajudam a isso, porque você imagina se a gente dependesse só do WhatsApp para fazer follow-up em cliente, né? A gente não conseguiria se organizar. Então, existem ferramentas de gestão que a empresa utiliza, né? CRM, exatamente, para fazer esse monitoramento do cliente e encontrar esse equilíbrio para não ser aquele vendedor chato, né? Porque nada pior do que o vendedor chato. Ninguém quer ser chato, ninguém gosta de se relacionar com pessoas chatas. Sim. Então, a gente tem que ser persistente ao ponto de ser o seu parceiro, de entender quando é a sua hora de investir. Então, toda a nossa equipe, ela está treinada, ela é capacitada para oferecer esse tipo de atendimento, construindo laços fortes com vocês que são clientes, e que vocês vejam em nós parceiros, né? Porque uma vez que é feita uma venda, existe o pós-venda, né? Que hoje eu considero o ponto mais importante da nossa negociação. Quando você compra, ali que a nossa história realmente começa. Sim. Né? Você investe no equipamento de onda de choque, apesar de ele não ter ali a manutenção preventiva, se a questão da troca do refil, ser uma coisa muito, muito tranquila, mas pô, você tem que saber que a empresa está do teu lado. Você tem que saber que se você tiver algum problema, alguma intercorrência, você tem com quem contar. Eu acho que essa é a questão. Nem tudo é só preço, tá? Eu vou dizer que eu aprendi muito isso com o Alec. A gente não vende preço, a gente vende atendimento, pós-venda, qualidade do equipamento. Quantos e quantos casos a gente não tem em que o cliente ele precisa de alguma coisa até fora da garantia, tá? E a Ecomed vai lá, ajuda e viabiliza isso de alguma forma. Legal. Então, assim, por que isso? Porque eu acho que toda relação ela tem que ser ganha-ganha. Né? Toda relação tem que ser ganha-ganha. Desde da negociação até uma situação que possa ocorrer de pós-venda, ela tem que fluir da forma mais tranquila possível e deixar o cliente satisfeito. Né? Então, a minha preocupação da minha equipe, preocupação dos sócios da Ecomed é essa. E eu acho que vocês, enquanto clientes, podem atestar isso. Ver que a empresa está ali do teu lado. A Ecomed ela está ali para ajudar você a aquele equipamento ser uma solução de verdade dentro da sua clínica. Então, aprendizado aqui vendas relacionamento. E segundo aprendizado, na verdade, a venda só começa depois que ele se torna o seu cliente de verdade. Porque ali é esse pós-relacionamento, esse relacionamento pós-atendimento que vai fazer ele indicar novos clientes, que vai fazer ele comprar novos produtos. Relacionamento saudável. Relacionamento saudável. Né? Que daí ele falou que, de fato, ninguém gosta de vendedor chato. Sim. Na verdade, ninguém gosta de ninguém que seja chato, né? Isso Então, verdade, assim, né? vendedor, a pessoa já acha que você, só por você estar vendendo, a pessoa já acha que você está querendo alguma vantagem. Sim. Independente do produto, né? Sim. A gente está falando só do ato de vender. Então, as pessoas têm... Principalmente aqui no Brasil, né? A gente é desconfiado com tudo, então as pessoas já acham que você está querendo algum tipo de vantagem. Sim. Então você tem que construir, de fato, uma história, e essa história bem sucedida, ela vai culminar na venda. Sim. E aí o que você falou, o pós é super importante, porque várias vezes, né? Acho que com qualquer, às vezes, todo tipo de produto, né? Você fala assim, vamos comprar um pacote, vamos comprar um plano de acompanhamento, um produto. Aí depois que tem aquela conquista, aí parece que o vendedor foi vender Sumiu. outro produto, some. E aí você se sente meio assim, desprestigiado. Exato. Essa é a palavra. Então eu acho que é o que você falou, pra gente fidelizar o cliente, ele tem que se sentir prestigiado o tempo todo. Exato. Né? Porque daí sim, o cliente, o paciente, sabe? Nunca deixar aquilo, o fato de você crescer, né? A empresa crescer, o médico crescer, começar a qualidade do atendimento, do pós-atendimento cair. Porque né? não é para ser uma relação de interesse, é para ser uma relação de parceria. De né? parceria. É esse o ponto, né? E assim, quando nós estamos aí num congresso ou em algum evento que a gente tem a oportunidade de encontrar alguém que já é cliente há décadas, né? Às vezes acontece, a gente encontrar o cara que comprou um aparelho em 2006. E não dá problema, né? Não dá problema, são os aparelhos MS que o pessoal comprou no começo dos anos 2000, firme e forte por aí, né? Então acontece em congresso a gente encontrar clientes, né, que tem esses equipamentos e os caras super satisfeitos.
Então, assim, hoje a gente tem uma rede de assistência técnica que é referência na indústria. Quando eu converso com esses clientes que são clientes há mais tempo, às vezes o pessoal fala, o Francisco, o Thiago, né, que são os técnicos que estão há mais tempo na Ecomed. Cara, é uma relação ali tão forte que um cara desse, quando ele precisar comprar outra coisa, muitas vezes ele não vai nem procurar outras opções no mercado. Ele vai na Ecomed porque ele sabe que ele está fazendo investimento ali, talvez ele está pagando até mais que outros aparelhos do mercado, mas ele está levando para dentro da clínica dele um aparelho de qualidade e um pós-venda que vai chegar até ele quando ele precisar. Tá? Sim, e falando dessa fidelização assim de longa data, eu não sei, e daí por isso que eu queria saber, dentro da empresa, vocês têm política de upgrade, por exemplo? Não tem problema, um equipamento novo, o cliente já está há mais de 10 anos, tá? Minha pergunta é, se, por exemplo, surgir uma nova versão de determinado acompanhamento, de determinado equipamento, assim como tem algumas empresas que fazem isso com celular. Sim. Vocês têm essa política dentro da empresa? Temos. Hoje nós oferecemos essa possibilidade do cliente dar o equipamento dele de entrada para pegar uma versão mais nova. Se o cliente ele tem um equipamento de onda de choque radial e quer fazer um upgrade para focal. Né? Equipamento de onda de choque radial custa aí 30% do preço de um focal, né? Então, assim, é um salto grande para o cliente, né? É uma aquisição relevante. Então, como eu falei para vocês, né? Essa questão do ganha-ganha. Para nós, pegar um equipamento desse, vai com 10 anos de uso, financeiramente é pouco interessante. Só que para viabilizar uma operação dessa e manter a parceria, a gente sempre faz uma avaliação da máquina e oferece uma proposta para o cliente. Obviamente, ele pode vender no particular com um preço que seja mais interessante. Sim. Só que, se ele não quer ter esse trabalho, o que a gente faz? A gente pega esse equipamento dele de entrada, a gente vai revisar esse equipamento dentro da empresa e vai vender ele como seminovo, né? Oferecendo a garantia prevista pela lei. Então, essa foi uma forma que nós conseguimos fazer com que os médicos que têm ondas de choque radial façam upgrade para focal. A gente percebe que é uma tendência no mercado médico em relação a ondas de choque focais, né? Tanto se eu pego a evidência clínica mais recente, já trata ondas de choque como ondas de pressão e ondas focais como as ondas de choque em si. Então, assim, existe um certo movimento do mercado em relação às ondas de choque focais. Então, a gente está sempre viabilizando esse tipo de negócio e fazendo com que o cliente tenha sempre uma versão mais atual do equipamento dele. Ô Rafa, e qual que é a visão hoje que você, o Alec, o irmão do Alec, tem sobre o futuro hoje? O que vocês estão olhando, para onde vocês estão deslumbrando o que vai acontecer? Quais são essas referências de vocês? Nós achamos que nós estamos em um dos segmentos mais interessantes da medicina, que é a medicina não invasiva. Nós percebemos uma tendência dos pacientes cada vez mais informados, buscando alternativas quando tem uma indicação cirúrgica. A gente vê um movimento por parte dos médicos em migrarem, né, de 100% cirúrgico para uma rotina mais clínica, não invasiva, ambulatorial. A gente vê a medicina regenerativa em si, né? O que é hoje a medicina regenerativa? Se eu pego e olho para quando eu ingressei nesse mercado em 2018 e olho hoje, a gente vê assim, uma diferença gritante. Não estamos falando nem em 10 anos. Né? Em médicos que trabalham com esses recursos, no interesse de várias especialidades médicas em relação a isso. Né? Recentemente, até aqui em São Paulo, a gente teve um congresso de medicina regenerativa da SBOT. Né? Então, até os médicos impressionados, né? Falam, poxa, quem diria, olha, a sociedade de ortopedia... Até 2 anos atrás não tinha isso, tá? Exatamente. Então, olha o avanço como está sendo rápido também numa sociedade extremamente conservadora, né? Exatamente. Então, a gente está vendo até as sociedades médicas migrando aí para essa questão do tratamento da dor de maneira não invasiva, migrando para as terapias regenerativas. E nós, da indústria, a gente percebe claramente o potencial disso, né? Obviamente, o médico, ele vê ali os resultados no paciente dele, mas quando você pega pessoas que não têm formação na área da saúde, como eu, né? Óbvio que na empresa nós temos aí fisioterapeutas, especialistas de produto, mas quando você pega um cara, né, que tem uma formação em negócios, né, que não tem a formação na área da saúde, e vê o tipo de resultado clínico que existe por aí com ortobiológicos ou até com os recursos eletrofísicos, é impressionante, né? Então, assim, laser, antes era conhecido, o laser da fisioterapia, laser de baixa intensidade. Hoje em dia a gente já vê um interesse real pelos lasers de alta intensidade utilizados aí pelos médicos, que nós também temos no portfólio. Cada vez mais e mais interesse
né? Congressos já abordando esses temas que até então não eram tão tratados. Então, assim, a Ecomed, ela tem mantido aí um crescimento sustentável, quase que exponencial, né? É um mercado que tem crescido como um todo e nós estamos na liderança disso. Então, quando eu falo principalmente em ondas de choque, a Ecomed hoje é líder de mercado em ondas de choque, motivo de orgulho para nós, né? E os olhos estão realmente para esse mercado da medicina regenerativa e tratamento da dor. Então, Legal. sempre a gente vai estar olhando o que existe de mais moderno no mundo, trazendo para o Brasil. A Ecomed é isso. A expertise da empresa é justamente essa. É fazer uma curadoria das melhores marcas de cada tecnologia e trazer isso para o Brasil. E como que vocês fazem isso? Existe um movimento anual que vocês fazem? Tem um congresso internacional? Existe uma... Como que o ALEC busca essas inovações tecnológicas? Anualmente, nós participamos das principais feiras internacionais de tecnologia médica, né? Então, existe a Médica lá em Düsseldorf, na Alemanha. Todo ano, a Ecomed tem alguns representantes lá participando da feira. Tem a Arab Health, né? Ano que vem, provavelmente, estaremos lá também, que aí também tecnologia médica aí global, né? Então, a gente está sempre de olho em lançamentos, em tendências e novos fornecedores, né? Então, as parcerias atuais, elas são de longa data, né? Eu falei para vocês que a EMS, que é o nosso equipamento de onda de choque radial, nós somos distribuidores exclusivos deles desde 1999, né? Legal. São aí 25, 26 anos de distribuição exclusiva, né? Temos aí Longest, né? Que é inclusive o equipamento que vocês têm. Que é lindo, Longest, né? É lindo, Não, lindo, o lindo. aparelho... Meus pacientes... Você acredita que eu tive um paciente que pediu pra tirar foto? com o Juro aparelho? pra você, é lindo. Legal. Porque aquela Legal. telona que aparece nele e tal, então acho que isso é muito legal. Um aprendizado aqui dessa conversa é estar em movimento, mas buscar esse movimento também no radar internacional, né? Você vê a importância de buscar essa tecnologia, buscar pessoas, buscar o que está acontecendo fora do cenário. Esse movimento de você estar em viagem, cara, eu gosto muito disso, Sim. grande aprendizado. E é onde tudo acontece, né? Porque parado ninguém vai chegar a lugar nenhum, né? Eu tenho um Então, mentorando as que ele grandes fala, empresas- o Diego, que carrinho de picolé parado não vende picolé. Picolé ele tem que andar, então tem que rodar literalmente. É sobre isso, é sobre isso. E assim, buscando esses fornecedores, né? Até há alguns anos existia muito preconceito em relação ao produto chinês, né? Sinônimo de baixa qualidade, enfim. Hoje a gente vê os carros, por exemplo, a gente tem carro chinês que extraordinário, né? Tecnologia fantástica. Exatamente. E aí a Ecomed, ela começou a trabalhar com a Longest, né? Que é o equipamento de onda de choque radial que nós comercializamos aqui, você tem inclusive. Começamos a trabalhar com esse equipamento em 2021, né? Renovamos nosso contrato mais 6 anos, justamente porque é um aparelho de extrema qualidade, né? A Longest, ela produzia OEM para a Storz Medical, então a Storz Medical é uma empresa suíço-alemã, contratava a Longest para fabricar sobre seus projetos de engenharia. E quando esse acordo se encerrou, eles começaram a fabricar o próprio equipamento, que é o equipamento que nós temos hoje. Então, há 20 anos eles fazem isso. Legal. E assim, você pega o equipamento, um aparelho espetacular. A gente já teve curiosidade de abrir um equipamento para ver como que é dentro, e aí você pega os principais componentes da máquina alemães, Nossa. né? A válvula reguladora de pressão e o compressor de ar são feitos na Alemanha. Ele é um aparelho montado na China. E assim, anualmente a Longest ela faz uma reunião de distribuidores. Na última reunião o Alex esteve lá na China, né, pela primeira vez, representando a Ecomed, e voltou maravilhado, né? A visão de China, né, que Mudou, né? pelo amor de Deus. Mudou total. Mudou. Os vídeos aí que a gente teve acesso, a cidade em si, né, Guangzhou, absurdamente moderno. A sede da Longest, uma coisa monumental, realmente monumental. E a tendência é que cada vez mais a gente incorpore mais empresas premium chinesas no nosso portfólio. Ô Rafa, e qual é o conselho que você dá hoje para o médico que quer empreender, o médico empreendedor? Um conselho. Eu acho que é importante o médico ele ter a consciência de que ele precisa aprender com quem sabe. Então, infelizmente, na formação médica, pouco se fala sobre essa questão empreendedora. Então, a gente vê um monte de excelentes médicos, mas que não tem ali um conhecimento suficiente para tocar o seu negócio de maneira muito rentável. Então, um conselho que eu sempre dou para quem é médico é:
faça as mentorias. Legal, E eu tô te né? falando não porque eu estou na sua frente, mas assim, porque nada como você buscar conhecimento através de outro médico. Legal. Uma coisa é você ter um mentor em qualquer outra área profissional. Agora, quando você é médico, se você ouvir de um colega uma experiência pela qual ele já passou, isso é muito relevante. Muito legal. Óbvio que pode contar com a empresa para isso. Nós temos formação para apoiar o negócio do médico, de fazer ele entender ali o treinamento da secretária dele, o quanto que isso pode impactar ele fechar os tratamentos dele. Mas vá atrás de conhecimento com colegas médicos. Eu acho que isso é muito relevante. Isso é tão legal porque vocês são... Eu quero até formalizar aqui minha gratidão e honrar a vida de vocês, porque o trabalho que vocês fazem é muito disruptivo e vocês fomentam muitos médicos no nosso evento presencial na Imersão 6D. Coloca aquela imagem do ecossistema para mim. Então a Imersão 6D, que é um evento que chegou na sua 8ª edição hoje, ele é um evento em que, poxa, vocês têm 20, 30% de participantes lá dentro do evento, vocês acabam colocando médicos lá dentro. Então, Sim. minha gratidão da minha família. Não sei se você teve a oportunidade de ver o Lorenzo em palco. Teve a oportunidade de ver o Lorenzo em palco já ou vi. não? Ainda não. Nosso filho tem 9 anos de idade, o mais velho, o Pietro, que tem 5 anos de idade, os dois vão pro palco, mas o Lorenzo já tem o posicionamento dele sobre vendas. Ah, que Ele legal. fala, Já ele começa a palestra falar, o sobre Pedro vendas. Tá mais Que legal, aí no- sim, hein? Na coordenação. Tá mais na coordenação. Hoje, Rafa, esse é o nosso ecossistema, né? Então, tudo começou com o Pain Center, que é a nossa clínica de dor ali, do Dr. Gabriel Longini. Então, hoje a gente atende uma média de 50 pacientes mês. Nós somos muito focados na experiência extraordinária de atendimento. Então, eu acredito muito que menos é mais. Então, eu não tenho interesse nenhum de atender mais que 50 pacientes mês. Por quê? Nosso foco é cuidar daquele paciente de fato. Então, uma coisa muito semelhante que a Ecomed tem de princípios assim com a gente é essa coisa do onde começa a venda, no pós-venda. Pois é. Porque é lá que eu vou cuidar do paciente. Porque é muito fácil você lidar com alguém que está muito bem. Mas é aquele paciente que não melhora. Então, esse cuidado do pós-atendimento a gente faz com muita maestria também. A Imersão 6D é um evento em que está na 8ª edição agora, mas que ele surgiu em uma ida minha para São Francisco. Então, isso é legal, porque quando eu me desloquei, eu vi um evento e dali eu tive um insight e num voo até Nova York eu desenhei a Imersão 6D, eu cheguei, em menos de 20 dias eu executei a primeira edição. A primeira edição eu tinha 8, 10 participantes. Olha hoje. Nós fizemos as 2 últimas edições com 150 participantes. Exato. Né? Então a gente vem crescendo bastante nesse segmento. Lá dentro da Imersão 6D surgiu o GL Club. Então eu dava aula de gestão e empreendedorismo numa grande unidade a nível mundial. Por 9 anos, me vi ali, de repente falei, cara, isso não faz mais sentido para mim, vou montar o GL Club. Montei o GL Club, hoje nós temos mais de 200 mentorandos, uma mudança muito legal de mentalidade, de resultado dentro das clínicas. E aí, o que aconteceu? Olha isso que legal. Dentro da mentoria, a gente vai criando alinhamento de princípios, cultura. Então, nós vamos criando alinhamentos, né? E vai gerando relacionamento com os mentorandos. Alguns a gente cria amizade, outros a gente cria mais formalidade. Mas é muito bacana porque eu descobri grandes talentos na mentoria. Então tem médicos que são grandes professores. E eu que sou um cara do braço educacional, faço esses médicos se desenvolverem. Então nós vamos realizar o nosso primeiro evento na Angola, agora já no mês de outubro, que é um evento justamente para médicos aprenderem, desenvolverem técnicas intervencionistas em dor e medicina regenerativa. Nós realizamos em abril do ano passado um evento em Miami. Nós vamos fazer um agora em Orlando, em Boca Raton. Então a gente está com uma expansão internacional também nesse braço educacional dentro do GL Club. Então o que eu faço? O que é sucesso hoje dentro da mentoria? É fazer os nossos mentorandos terem sucesso. Eles resgatarem aquela medicina. Sabe aquele olhar? O cara olhava assim na lista dele de aprovado na medicina. Ele, nossa, eu passei na faculdade. E aí o tempo vai passando, ele perde essa paixão. O que a gente tem feito? Ele olha, ele reacende aquela chama pela paixão da medicina. Cara, eu recebo mensagem todos os dias, a Zara vê isso lá no nosso grupo, de pessoas voltando a amar ser médico. E aí que entra o seu equipamento, aí que entra um equipamento da Steam, aí que entra uma mentalidade que o Gabriel coloca. Então isso que é o legal. Para atender essa demanda do médico, a gente hoje tem a MedLead, que é uma empresa de CRM. Então a gente ajuda o médico a gerenciar esses leads que chegam para ele. Você vê que até o médico tá Precisa. entendendo essas ferramentas de gestão. Ué, né? porque se não fizer isso, o que ele faz? Você buscou um atendimento comigo. Como é que eu vou saber se você melhorou ou não da sua dor? Pois é. Talvez você não tenha comprado naquele momento, mas pela sua situação, mas agora você pode. Então eu vou lá e resgato esse cliente. O CRM ajuda muito nisso. Nós temos uma empresa de tráfego pago, que é o MedFlow. Então hoje, como é que eu faço para ter um cliente sem depender de um convênio? Exposição. Então você tem que ir para a mídia social.
e você consegue fazer uma exposição com princípio ético e de uma forma planejada, organizada. Então, o tráfego pago traz isso pra gente. Eu faço vídeo há 15 anos. Então, aquele dia no congresso que a gente se encontrou, eu falei, vamos fazer um vídeo e tal. Cara, eu faço isso há 15 anos. Então, eu tenho muita experiência nessa pegada. Então, a gente desenvolveu o MedFlow. Tem o EngageFlow. O que é o EngageFlow? É uma empresa de social media. Então, a gente treina hoje o seu colaborador para ele cuidar da sua rede social. Por quê? Além de ser a vitrine da sua clínica, cara, cada pessoa que curte, cada pessoa que comenta é um cliente. Eu não posso só ver 53 coraçõezinhos e não fazer nada. Eu tenho que ir lá e... que bom que você gostou do meu produto, do meu post, obrigado. Ser ativo na abordagem. Me conta como que você tá. Pronto. Aí você começa a saber da pessoa. Então desperta e aí gera venda também. O médico, ele paga para trabalhar em 93% dos casos. Eu vejo muito esse cenário nacional. É uma realidade. Por quê? Ele não sabe custo operacional fixo, não sabe custo operacional flexível, ele não sabe nada de tributação, de taxa. Então, a gente acabou fazendo uma assessoria jurídica para o médico, que é a LexFlow, em que a gente ajuda o médico a reorganizar a vida dele do ponto de vista jurídico. Então, ele muda uma tributação de 16,33%, por exemplo, para 8% a 10%, mudando apenas uma alteração ali de prestação de serviço como equiparação hospitalar. A gente faz parte da MLS, que é a Mentor League Society, no qual eu, Azar, os nossos filhos temos muito orgulho. Somos sócios do Joel J, Flávio Augusto, Caio Carneiro, o Davidson, que é uma pessoa muito importante que trouxe a gente para a MLS. Então, quando a gente fala de MLS, nós estamos falando simplesmente de o maior programa de educação executiva do mundo, que dita as regras hoje do cenário de mentorias a nível nacional e internacional, com uma expansão internacional em braços já na Europa, braços nos Estados Unidos, no qual nós temos hoje na MLS mais de 6 mil alunos. E o que é o mais legal disso? Existe uma parcela muito grande, quase 25% de médicos dentro desse cenário. Então, esse mesmo olhar que você está falando que o médico agora tem ali, um olhar da regenerativa, cara, o médico começou a olhar para a educação executiva. Ele entendeu que ele não é mais uma empresa, ele é uma empresa. E ele precisa crescer nesse sentido. Nós hoje temos uma franquia, nós somos franqueados do Dr. Ernie, que é uma empresa muito séria, muito correta também no que faz. Trabalha com a parte de fisioterapia. E eu tenho um sócio no qual nós fizemos uma fusão de clínicas. Hoje são mais de 20 unidades de atendimento, que atende a região de Rondônia, a região do Mato Grosso, região de São Paulo. Estamos preparando o valuation desse negócio, fazendo ele crescer e uma visão de M&A lá na frente. Então, esse daqui hoje é o ecossistema do GL Club, o ecossistema do Grupo Longini. Quando você vê um ecossistema desse, o que você imagina, assim, um insight que você tem ao ver isso tudo? Você falando, eu estava lembrando da nossa primeira conversa, e eu vi o quão relevante é o que você faz para o nosso negócio, a sinergia que os nossos negócios têm. Legal. O nosso grande entrave muitas vezes é a questão da aversão do médico a correr riscos, a investir no seu negócio. Quando nós conversamos a primeira vez e nós iniciamos nossa parceria, nosso patrocínio nos seus eventos, foi meio que realmente um casamento, né? Foi um casamento. A nossa necessidade de fazer o cliente entender isso é o que você está oferecendo aqui, né? Então, isso é muito disruptivo do ponto de vista de conhecimento médico a nível de negócio. Né? É o que falta na maioria dos casos e é o que de fato nos falta para viabilizar mais negócios. Então a Ecomed está muito satisfeita de ser parceiro de vocês, de ser patrocinador tanto da imersão quanto das demais ações, né, do Grupo GL Club. Legal. Porque a gente vê que isso contribui para que o nosso cliente entenda o que é ser empreendedor na medicina. Tá? E através disso a gente consegue viabilizar muita coisa. Sou muito grato pela parceria que a gente já construiu. E você vê, né? Vira e mexe eu mando mensagem pra você, porque eu tenho uma preocupação também, cara, eu tô atendendo expectativa, a gente tá sinérgico, porque vocês são importantes pra mim. Então, cara, eu quero ter esse impacto, eu quero ser importante também para a empresa, porque nós temos princípios muito similares, muito iguais. E para mim o que é importante? Cara, é que vocês tenham muito sucesso também dentro do nosso método. Então o que eu quero deixar sempre aberto para você, pro Alec, pro todo o grupo Ecomed. Aqui desse lado vocês têm realmente pessoas que são muito preocupadas também com o sucesso de vocês e com o sucesso dos clientes de vocês. Somos muito Contem gratos sempre por isso. com o nosso melhor, tá? Então acho que esse é um jogo bem aberto também, né, amor? Faz muito alinhamento. Bom, a gente tá chegando ao final desse nosso episódio do podcast.
Passa rápido, não passa? Passa muito rápido, hein? E flui tão naturalmente. Não é legal? Chega Muito no legal. final, é sempre assim. Eu falo, meu Deus, já. Muito legal. O que eu iria ver com você? Você já viu que a gente manda um áudio, às vezes, no WhatsApp? Aquele áudio que ele apaga, né? Você manda um áudio e você consegue escutar ele uma única vez. Sim. Você vai ter a oportunidade agora de enviar esse áudio que ele exclui automaticamente para centenas de milhares de pessoas em todo o mundo com uma mensagem. Que mensagem é essa, Rafa? Faça o que você gosta. É muito importante isso. Cada um entender o seu espaço no mercado e em que área você esteja. Seja você médico, seja você empreendedor, seja você professor, enfim. Eu acho que cada pessoa tem que fazer o que gosta, porque a sua vida flui naturalmente de uma maneira extremamente positiva e você atrai pessoas com o mesmo propósito para sua vida. Cara, fantástico. Tem muitas pessoas, vamos puxar para o lado médico, que trabalham em lugares que elas não são felizes. Que conselho você dá para essas pessoas? Não, ninguém merece isso. Encontre o seu espaço. Encontre o seu espaço. Exatamente. Encontre o seu espaço, faça o que você gosta. Ainda mais sendo médico, né? Eu acho que você está lidando com pessoas, né? Quem estuda medicina estuda pela paixão que tem em cuidar do outro. Então, é importante que a pessoa faça o que gosta e esteja num ambiente ali que é saudável para ela estar exercendo a sua profissão. Legal. Amor, deixa uma mensagem pra gente, essa mensagem de WhatsApp que vai esparramar mundo afora, por favor. Não, eu sou a favor, assim. É o que ele falou. Acho que desse podcast que a gente pode ver, principalmente a questão de venda e de relacionamento. Então, a gente é ser fiel aos nossos princípios, né? Valores, que a gente não seja corrompido por coisas que, de fato, não vão agregar na vida do outro, é o que você falou. E é o que a gente tem falado, cuidar de pessoas. Genuinamente, com tecnologia, com medicamento, com palavras. Eu acho que a gente pode cuidar de diversas formas. E agregar essas formas vai sempre contribuir. Então, acho que assim, através do relacionamento, a gente consegue transformar a vida das pessoas. Então, que o nosso relacionamento sempre seja o mais saudável possível. Fantástico. E que o nosso propósito seja sempre esse. Você sabe que todo colaborador que entra na Ecomed passa por um treinamento. Um dos principais pontos antes de você olhar a sua meta ali em número, pense que a sua meta é colocar esses equipamentos no maior número de lugares possíveis, porque fatalmente isso vai atender mais gente, o aparelho vai ser mais conhecido, a tecnologia vai estar mais acessível. É sobre isso. Legal. Rafa, fiquei muito feliz de você estar aqui com a gente. Manda um grande abraço, um forte abraço pro Alec, para toda a equipe. Diga que o trabalho de vocês é um trabalho no qual nós muito nos orgulhamos. Estamos muito felizes pelo crescimento de vocês. Desejamos que Deus abençoe com muita prosperidade, com muita saúde, que vocês tenham sempre aquele discernimento de estar fazendo a coisa certa e vocês já fazem isso com muita maestria, tá bom? Obrigado mesmo. Nós estamos encerrando mais um episódio do GL Club Podcast. Quero deixar aqui um abraço para você que nos acompanhou. Compartilhe, curte, se inscreva no nosso canal. E um outro pedido muito importante, acompanhe a gente nas redes sociais. Qual que é a rede social da Ecomed, a rede oficial? Ecomed Regen. Segue a gente lá no Instagram. A gente sempre com conteúdo relevante para você, profissional médico, ter acesso ao que há de melhor em tecnologia não invasiva. Legal. E quando você estiver assistindo esse episódio aqui também, lá no YouTube ou nas redes sociais, posta, marca a Ecomed, marca o GL Club, porque isso é muito bacana também. E eu desejo que a sua vida seja uma vida de muita prosperidade, de muita saúde, que a sua família esteja no centro de tudo com Deus, tá bom? Fé, porque a jornada é essa. Forte abraço, tamo junto.